E eu quero contar uma parte do meu testemunho, né, das obras maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Eu nasci e me criei na igreja evangélica. Meu pai e minha mãe foram nascidos dentro da igreja. Porém, eu nunca tomei um propósito na minha vida de seguir a Jesus. Eu visitava as igrejas, tudo, sim, eu frequentava com a minha mãe, mas eu nunca tomei um propósito. E o meu pai, aos 16 anos, ele se suicidou, ele se matou enforcado. E aquilo para a família da minha mãe, para a nossa família, foi um abalo, né? O meu avô também, tadinho, quase morreu na época. E o Senhor permitiu a morte do meu pai porque ele era muito rebelde. E ele também não tomava nenhum propósito, meu avô sempre orando, sempre pedindo, e ele sempre nas trevas, sempre bebendo, sempre nos caminhos errados. Meu pai se suicidou, a minha mãe foi para a igreja, ela entrou na igreja quadrangular, o meu irmão foi também, porém eu nunca tomei nenhuma atitude assim, eu falava não, eu não. E infelizmente no velório do meu pai também a igreja não quis ir, aconteceu algumas coisas. E eu falei, ó, de hoje em diante eu não quero saber de igreja, eu não quero saber, eu acredito em Deus, mas não quero saber de igreja nenhuma perto de mim. Aí o meu pai faleceu, eu casei, né? E o pastor Donizete começou a fazer algumas visitas para minha mãe, porque a minha família da minha avó foi de São Paulo para Dourados e eles foram os primeiros a entrar na obra. E o pastor Donizete sempre fazia visita lá em casa e falava de Jesus para mim, e falava, olha pastor, eu gosto do Senhor, mas o Senhor não vem falar de religião para mim, porque eu não gosto de igreja, eu não quero saber de religião. Eu creio em Deus, mas não quero saber de religião. E porém, ele sempre falando para mim, né, ele falava, não Elisa, um dia você vai aceitar assim. E aí, então, ele sempre falando, a minha mãe se converteu, ela se batizou, né, para a honra e glória do Senhor. A minha mãe passou a ir para a igreja e quando no dia do batismo dela, o Senhor falou que de um a um, os dela viria. E eu no dia ainda fui arrogante, ainda falei, eu nunca. Ainda falei assim, eu nunca. Aí ela falou assim, não, o Senhor falou que vai se cumprir, que de um a um vai vir dos meus para dentro da igreja. Aí o meu marido ainda deu risada ainda, ele falou assim, se você ir para essa igreja aí, eu não quero saber mais de você. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu tinha vontade, eu ia visitar tudo, eu tinha vontade de tomar um propósito, porém por causa dele, que eu sabia, se eu fosse para a igreja, ele não ficaria comigo. Aí no ano de 2008, tem 1 ano e 8 meses, o meu esposo ele faleceu num acidente fatal, ele e o irmão dele. O Senhor permitiu a morte dele, foi uma tragédia, ele morreu num acidente de automóvel, né? Uma caminhoneta passou por cima dele e do irmão dele, e eles morreram no local. E aí a minha vida começou a mudar. Eu estava frequentando a igreja batista, mas eu ia na igreja batista, porém eu bebia, às vezes eu saía no sábado, eu bebia, no domingo eu ia para a igreja, para ninguém ficar me enchendo o saco sobre religião, falando de Deus para mim, porque eu não queria saber. Então eu não queria ter um propósito com nada. Aí os irmãos da igreja da minha mãe começaram a fazer visita lá em casa, às vezes eu me escondia, às vezes eu chegava da faculdade, às vezes eu inventava que tinha alguma coisa da faculdade para não atender, mas não dava certo, Deus tinha um propósito na minha vida. Não adiantava fugir de um lado para o outro, correr, espernear, porque não. Aí sempre quando eu estava de saída, eles chegavam, eu ficava sem graça e voltava. E o Senhor sempre, quando tinha culto lá em casa, o Senhor falava para mim caminhar depressa, né? Senão as portas estavam se fechando, que era para mim caminhar depressa. E eu, porém, falava, não quero nem saber. Aí foi umas 3 vezes, teve culto lá em casa, e o Senhor falou comigo que era para mim andar depressa, porque senão duro seria o preço que eu iria pagar. E eu falei assim, não, lá onde eu estou, tá bom. Aí foi onde eu questionei com Deus, eu falei, eu tô indo. Ele falou assim, não, eu não te quero lá, eu te quero, você saberá onde que eu te quero. Aí eu ficava, eu não vou para essa igreja, eu não vou para essa igreja. Porque eu faço faculdade de enfermagem e no curso onde eu faço na faculdade, tem outras irmãs de outras igrejas e elas usam calça jeans. E eu ficava pensando assim, se eu for para essa igreja, como que eu vou terminar minha faculdade, que eu estava no 2º ano já de enfermagem, como que eu vou para essa igreja e abandonar minha faculdade? E aí eu peguei, um dia eu estava na monitoria e eu peguei, Deus tocou no meu coração assim. Eu falei assim, eu vou perguntar para o professor. Eu perguntei para o professor, eu posso usar saia? Ele falou, pode. Eu falei, por que as outras irmãs da assembleia, da congregação, tudo usa calça?
Ele falou assim, elas usam calça porque elas querem, elas nunca vieram pedir para mim para usar saia. Aí eu peguei e falei para ele assim, então se eu quiser entrar numa igreja que pode usar saia, que só usa saia, eu posso terminar minha faculdade. Aí ele falou assim, não, religião, Elisa, é uma coisa que legalmente você vai estar, né, amparada. Aí nisso eu cheguei em casa, se eu não esqueço, foi numa segunda-feira. Eu estava indo na Batista, mas meu coração queria ir lá para a obra. Eu deixava minha mãe lá na porta da igreja, eu ia para a Batista, chegava, aquele vazio, aquela coisa assim, sabe? Eu não sentia a presença de Deus e aquela agonia. Eu não via a hora de terminar o culto da Batista para mim ir lá para a igreja da minha mãe. Aí na segunda-feira, eu cheguei da faculdade, aí eu vim correndo, fui pro quarto da minha mãe e falei assim, mãe, tadinha, ela estava deitada, eu falei, mãe, eu vou ir para a igreja da senhora. Ela me olhou assustada, assim, eu falei, não, eu vou para a igreja da senhora, mãe, eu não tenho mais o que esperar. Eu vou aceitar Jesus na igreja da senhora. Glória a Deus. Só que no momento que eu falei isso, o diabo ouviu. O diabo ele ouviu quando eu falei que eu ia para a igreja. Aí nisso eu mandei uma mensagem também para um irmão da igreja, né, que ele sempre falava para mim assim, a porta estreita, né, tem a porta estreita e a porta que é mais igual que eu seguiria, né. Aí eu mandei a mensagem falando que eu iria para a igreja, assim. Só que no momento que eu falei isso, irmão, o inimigo ouviu. Aí na terça-feira, eu tinha um trabalho na faculdade, eu fui fazer o trabalho, eu já estava me preparando para sair, quando meu telefone tocou. Aí era o meu médico. Eu tinha feito um preventivo, porque eu tinha feito um preventivo há 6 meses atrás, eu resolvi fazer outro só para, né? Quando eu fiz o preventivo, o médico me ligou, eu achei esquisito, né? Porque eu faço enfermagem, eu falei, ué, por que esse médico está me ligando? Aí ele me ligou e falou assim, olha, ô Elisa, eu falei, o que o senhor quer? Ele falou assim, não, é que o senhor deu uma alteração no seu preventivo. Eu falei, que tipo de alteração? Ele deu NIC 2. Aí eu fiquei assim, eu não conseguia mais falar. Eu falei, NIC 2, doutor, eu tô com câncer. Ele falou assim, não. Aí acho que ele pensou que eu era leigo, alguma coisa. Eu falei, não, NIC 2 já é câncer, não tem o que discutir. Aí ele falou assim, não, Elisa, são células sugestivas. Eu falei, que célula sugestiva? É câncer. Aí ele pegou e ficou assim, ele viu que, acho que ele pensou, meu Deus, eu não devia ter falado por telefone, né? Aí eu falei, ó, eu não quero falar nada por telefone, eu vou aí, vou conversar pessoalmente com o senhor, e desliguei o telefone. Só que no momento que eu desliguei o telefone, porque eu sempre falava com o meu marido, o dia que me der um câncer eu me mato, eu não vou viver um mês, ou então eu vou me entregar e eu não vou viver um mês. E nisso, eu peguei, desliguei o telefone, entrei pro meu quarto e eu ficava, como que eu vou me matar, meu Deus? Como que eu vou me matar? Eu preciso me matar. Tem 4 meses que meu esposo faleceu e eu com câncer agora, eu não vou durar nem 2 meses, porque eu fiz uma cirurgia de redução do estômago, a minha resistência é baixa, eu falei assim, eu não vou durar nem 2 meses, eu vou ficar na cama, minha mãe vai ver eu morrer às mínguas, e o que vai ser da vida da minha mãe e dos meus 2 filhos, que eu tenho 2 filhinhos, um de 5 e um de 10. Aí eu falei, meus filhos vai ver eu morrer às línguas no leito, né? Aí eu fiquei, não, eu vou me matar, eu vou me matar. Só que no domingo eu tinha ido na igreja e tinha sido levantada uma oferta para ajudar no rádio, né? Eu não era da igreja, porém eu sempre estava ajudando. Aí eu falei assim, ó mãe, manda os irmãos lá buscar o dinheiro na segunda. E nisso não deu para buscar o dinheiro na segunda. Quando foi na terça, o irmão chegou lá. Aí eu falei, fala que eu não tô. Aí o irmão entrou e aí a minha mãe falou assim, ó, aí ele está chorando lá dentro que deu uma alteração no exame dela, né? Aí ele ficou conversando comigo, ele olhava no relógio, vai para a tua faculdade, pode ir, não precisa se preocupar comigo não, eu vou ficar bem. Porque eu queria que ele saísse de lá, irmão, para me dar um jeito, eu ia acabar com a minha vida. Eu estava pensando, eu falei, se eu me jogar na frente de um carro com a moto, talvez eu não morra. Se eu me jogar num carro, pior ainda. Eu falei, eu vou me matar enforcado igual meu pai, né? E nisso o inimigo ficava na minha cabeça, colocando coisa, colocando ideia. Aí ele pegou e falou assim, não, eles vão para a igreja que hoje vai ter um culto de oração. E eu não queria ir, peguei e fui. Quando nós chegamos na frente da igreja, o diabo não deixava descer do carro. Eu falei, eu não vou sair dentro do carro. Cruzei o braço e falei, não vou sair dentro do carro. Aí a Elaine, filha do pastor, veio e falou, e eu estava chorando assim, que eu me acabando de chorar. A Elaine veio, não, eles vão. Aí eu entrei e sentei no segundo banco. Quando eu sentei no segundo banco, tinha uma profeta na frente, o Senhor falou para ela, você vai falar com essa pessoa. Aí ela ficou, meu Deus, mas como que eu vou falar, Senhor? Acabou de entrar aqui, eu chorando. Quando ela levantou a cabeça, ela me conheceu, porque ela já tinha passado alguns recados para mim. Aí o Senhor falou assim, ela, usando dela, falou assim, quantas vezes eu falei para ti,
Quantas vezes eu te alertei? Quantas vezes eu te chamei e você viraste as costas para mim? Quantas vezes eu permiti que o inimigo te colocasse essa enfermidade? Eu permiti. Aí ele falou assim, agora você não veio pelo amor, tu virás pela dor. Mas eu chorava tanto, tanto, e o meu coração estava, né? Porque na segunda-feira eu já tinha tomado a decisão que eu ia ir para a igreja. Aí o pastor pegou e terminou o culto, tudo, né? Aí eu levantei a mão e falei, pastor, eu não tenho mais o que esperar. Eu não tenho, eu quero aceitar Jesus hoje. Aí todo mundo assustou, né? Porque eu parecia uma árvore de Natal, cheia de maquiagem, vaidade e tudo. Todo mundo da igreja levou um susto. Eu falei, não, pastor, o de hoje não passa. Hoje eu quero aceitar Jesus. E a partir daquele momento, irmão, eu aceitei Jesus e graças a Deus, com um mês eu já me batizei para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fiz o exame depois e o Senhor falou que naquele momento enfermidade nenhuma ficaria sobre mim. E naquele momento eu senti que o meu corpo pegava fogo. Glória e na hora quando eu procurei o meu médico, eu fui para o centro cirúrgico, ele olhava e ele falava assim, Elisa, eu não posso, como que eu vou te liberar sem tirar nada daqui? Você não tem nada no teu útero. Eu falei, eu sei, doutor, eu fui curada, Jesus me curou. Louvado seja Deus. E uma semana antes, eu tinha muita pedra no rim, eu tinha feito um exame. Eu não lembrava das pedras, só me incomodava o câncer. E o meu rim estava cheio de pedra. Aí eu fiz um exame mais assim detalhado na outra semana que Jesus me curou. Aí o médico olhava para um e falava, mas como que aqui está cheio de pedra? Aqui não tem pedra. Aí eu pegava e olhava para ele e dava risada. Ele falou, mas como que essas pedras sumiu? Eu falei, Jesus me curou. Porque quando Jesus cura, ele não cura pela metade. No momento que eu pedi para ele que ele me curasse, ele não me curou pela metade. Ele fez a obra completa. Porque onde não chegava, ele chegou. Jesus, ele faz a obra por completo. Ele não te cura pela metade. Se ele falar que ele vai fazer algo na sua vida, ele não vai só no fio de cabelo. Ele vai do fio de cabelo até na ponta dos pés. E hoje eu sirvo Jesus. Eu peço para todo mundo me ajudar, né, irmão? Deus de grande poder. Aleluia, Senhor. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem respostas, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Pelas cismas ele clama, Deus atende, me protege, me defende com as suas fortes mãos. Escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora.